Graça e paz a todos, amados. Amados, vamos vir trazer aqui para vocês um breve assunto sobre o livre-arbítrio pode frustrar os planos de Deus? Essa é a pergunta simples. Por isso que o nosso papel é ser semeador. Quem colhe é Deus e levar o Evangelho, porque é através do Evangelho que todas as pessoas passam a ser salvas. Todas quem? Todos entre os judeus e gentios, todos entre as mulheres e os homens, entre os sábios e os ignorantes. Vocês estão entendendo? Bom, nosso papel é pregar o Evangelho. Mas o problema é que Satanás veio e semeou o tal do livre-arbítrio no meio da gente, dizendo que nós podemos frustrar os planos de Deus. Então, eu estava aqui estudando o livro de Daniel, e na passagem do capítulo 4, do versículo, anotei aqui, versículo 24 ao 27, fala o seguinte, fala sobre os sonhos que Nabucodonosor teve. E Daniel foi e falou sobre o sonho ao rei Nabucodonosor. Falou assim, a partir do versículo 24, presta atenção. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Senhor com S minúscula, está falando com o rei. Decreto. Vocês sabem o que é decreto? E continuando aqui a leitura sobre o decreto, tá? Tu, Nabucodonosor, serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Viverá ao relento. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Mas tem pessoas do nosso meio que diz que não é bem assim. Que o Altíssimo não domina sobre nós, que nós temos o livre-arbítrio, tá? E que a gente só consegue as coisas de acordo com o nosso querer e não com o efetuar do Deus. Então, para vocês verem como é que livre-arbítrio são doutrinas de demônios, tá? A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será dividido, o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Então, estava falando para o rei, esse é o decreto de Deus, que você viverá com os animais, ao relento. Mas só vai ser devolvido isso no dia que você reconhecer que Deus domina sobre tudo e todos. Que dá e tira na hora que Ele bem entende. Que é decreto, é determinado por Deus. Não é por sua força, por sua sabedoria, Nabucodonosor, por sua eloquência, é que você vai conseguir as coisas. Não se deixe dominar pela vaidade. Se você tem o que tem, se você tem um ministério hoje, se você tem uma bela casa, um belo emprego, se você fala fluentemente o inglês, outros idiomas, não é porque você é inteligente, é porque Deus colocou essa vontade, esse talento em vocês. É Deus, tudo vem de Deus. O emprego, tudo vem de Deus. Agora olha o versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Agora vem o conselho de Daniel. Conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continue a viver em paz. Isso era o quê? Era uma advertência de Daniel. Porque os planos de Deus já tinham sido decretados para o rei. Porque justamente por ele não renunciar os seus pecados e a sua maldade e a sua injustiça, era que Deus estava levando o rei, através desse decreto, a viver com os animais ao relento. Já tinha sido decretado. Mas Daniel veio numa de livre-arbítrio e falou, renuncies que talvez, então, continues a viver em paz. Mas havia sido decretado. Então, continuando aqui. No livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 25 e 28, também
fala muito sobre isso. Eu fiz aqui um breve resumo. Fala da arrogância de Senaqueribe por ter conquistado várias nações e estava alegando que faria o mesmo a Judá, pois se os deuses com D minúsculo das outras nações não livraram elas, muito menos o Deus com D maiúsculo de Judá não os livraria também de Senaqueribe. Vou ler para vocês agora, então, o livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 25. Vamos ver o que diz. Olha, você não percebe, Senaqueribe, que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Tudo isso o quê? De Senaqueribe conquistar aquelas nações. Foi Deus quem determinou que ele conquistasse essas nações. Desde a antiguidade, Senaqueribe, planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem força, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, Senaqueribe, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Então o que Deus está falando aqui para Senaqueribe? Você conquistou essas nações, Senaqueribe, porque eu determinei isso. Você, Nabucodonosor, conquistou todas essas nações porque eu decretei tudo isso. Vocês, pastores, denominações religiosas, têm grandes ministérios porque eu determinei tudo isso. Vocês têm os seus casamentos, houve o adultério, houve o divórcio, porque eu determinei tudo isso. O Wellington, você está falando que Deus determinou o adultério? Sim, Deus não faz ninguém pecar, mas Deus endurece ainda mais o coração daquele que não é temente a Deus. Que todos nós, meus amados, já nascemos pecadores. Então não vem com essa história, esse mimimi, dizendo que Deus faz alguém pecar. Deus não faz ninguém pecar. Já somos pecadores. O coração de Faraó já não era duro? O que Deus fez com o coração de Faraó? Endureceu ainda mais o coração de Faraó para que ele não obedecesse Moisés. Foi Deus quem endureceu o coração duro do Faraó ainda mais. Então Deus não fez Faraó pecar. Ele já era um pecador. Ele já tinha um coração com a dura cerviz. Mesma coisa quando a pessoa adultera, quando a pessoa pratica a fornicação, seja o que for. É Deus que está endurecendo aquele coração que já é duro, as suas próprias concupiscências. Tá? Por isso que no livro de Romanos fala que Deus deixou, devido ao pecado, que as pessoas se corrompessem com a imoralidade sexual. Não é diferente com nenhum de nós. Então, Senaqueribe, Nabucodonosor, eles só foram endurecidos ainda mais. Agora, para finalizar, vamos ao livro de Jó. O que o livro de Jó fala? Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, isso se chama Bíblia. Vocês não podem ter medo de pregar a verdade, tá? Então, vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos pregar a verdade, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.